Nosso próximo assunto, conteúdo, é análise combinatória. Conteúdo diferente, tá? Um tópico completamente diferente. Dentro da análise combinatória, a gente vai estudar o princípio fundamental da contagem, que dá para abreviar por PFC, e outros itens que eu vou falar agora, mas a gente não vai ver nesse momento. Fatorial, permutação, arranjos e combinações. Eu quero insistir que, como isso aqui não tem nas aulas da CED, vocês vão assistir a minha aula aqui e vão procurar também vídeos aulas sobre isso, não da CED, fora disso, ok? Então, para que serve a análise combinatória? Gente, é aquele conteúdo, vocês já sabem, já conhecem algumas coisas sobre isso. Se eu quero saber quantos números de telefone eu posso ter, eu lembro, por exemplo, que lá na minha casa, quando eu morava com meus pais, o número do telefone era 231006, número fixo. Hoje o número fixo tem 8 algarismos. Por que tiveram que ir aumentando? Porque com 6 algarismos não tinha mais números suficientes para demanda, ok? Placas. Quantas placas já tiveram que ser alteradas, né? Aumentados os algarismos. Nem sei se foi ano passado, tivemos de novo uma reformulação das placas, porque satura. Então, o pessoal está comprando muito carro, chega uma época que não dá mais, não tem mais condições de ter placas com aquelas letras e aqueles algarismos, então tem que aumentar. Quantas senhas diferentes eu posso ter com o meu sistema de numeração? E todas as vezes que as questões falarem em sistema de numeração decimal, é de 0 a 9, os algarismos. Quantas comissões diferentes eu posso formar com 5 pessoas? Tá? De quantas maneiras distintas é diferentes, eu posso me vestir se eu tenho 5 blusas, 3 saias e 2 sandálias? Tá? Enfim, são esse tipo de questionamento que a análise combinatória vai responder. Só para vocês entenderem o que é análise combinatória, tá bom? O que nós vamos trabalhar. Bom, e o que é o PFC? Então, princípio fundamental da contagem, ou também chamado princípio multiplicativo. Olha esse nome, princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar o número de etapas, tá? O número de possibilidades de cada etapa. Olha uma situação aqui, um exemplo que a gente tem. Uma pessoa vai ao teatro e para comprar o ingresso, ela tem a possibilidade de escolher 4 guichês e 2 catracas. Tá? Então diz aqui, ó, vou ler para vocês. Para assistir a uma peça de teatro, Rogério precisa comprar o ingresso em um dos 4 guichês do teatro e passar por uma das 2 catracas disponíveis. Então eu quero saber quantas possibilidades diferentes o Rogério tem. Gente, são 4 guichês, então ele pode escolher o guichê 1 e a catraca 1, o guichê 2 e a catraca 1, o guichê 3 e a catraca 1, o guichê 4 e a catraca 1. Ou ele pode escolher o guichê 1 e a catraca 2, o guichê 2 e a catraca 2, o guichê 3 e a catraca 2, o guichê 4 e a catraca 2. Olha só, isso aqui chama-se árvore das possibilidades, tá? Eu descrevi com vocês todas as possibilidades e a gente viu que todas as possibilidades deram 8 maneiras diferentes que o Rogério tem de passar pelos guichês e pelas catracas. Mas nem sempre é possível descrever a árvore das possibilidades. Tem coisas que dão milhões, milhares de possibilidades. Então, como é que eu posso fazer? Lembra que eu falei que o PFC também chamava-se princípio multiplicativo? Eu tenho aqui 2 situações, uma para guichê e uma para catraca. Quantos guichês eu tenho? 4. Quantas catracas eu tenho? 2. E aí eu multiplico o número de possibilidades de cada etapa. 4 vezes 2, 8 possibilidades de escolha. Entenderam?
Resumidamente, é isso que o PFC, o princípio multiplicativo, fala. Você vai ver quantas etapas tem, eu posso ter 3, 4, 5 etapas, e aí eu vejo o número de possibilidades de cada etapa, e aí eu vou multiplicando. Pausa. Bom, pessoal, um outro exemplo, aqui eu já fiz um resuminho, ó. É um exemplo que consta com 3 etapas. Olhem o enunciado da questão. Queremos saber a quantidade de números de 3 algarismos, por isso eu coloquei 3 espaços em que o primeiro algarismo ou é 1, ou é 2, ou é 3, o segundo algarismo é 5 ou 6, e o terceiro algarismo é 0, 8 e 9. Esse é o enunciado da questão. Então, para o primeiro algarismo, eu não tenho 3 possibilidades, gente. Para o segundo algarismo, eu tenho 2 possibilidades. Para o terceiro algarismo, eu tenho 3 possibilidades. Multiplica 6 vezes 3, 18 possibilidades diferentes. Vou dar aqui alguns exemplos. Que possibilidades eu tenho? Poderia ter 259. Ó, o primeiro algarismo, 2. O segundo, 5. O terceiro, 9. Um outro exemplo, 360. E assim eu posso descrever 18 possibilidades diferentes. Eu só descrevi 2. Essa aqui até daria para fazer toda a árvore, tá? E ainda quero mostrar um outro exemplo. Um exemplo de placas de carro, mas ela não é a nossa atual sinalização das placas, tá? Ela é composta de 3 letras e 3 algarismos. Vou pôr uma vírgula só para separar. Nós vamos considerar na análise combinatória que nós temos 26 letras no alfabeto. Então, aqui é letra, aqui é letra, aqui é letra. 26, 26 e 26. Eu posso pôr a letra A, letra K, letra O, letra P, tá? Eu descrevi seguindo essa questão da situação das placas de carro formado por 3 letras e 3 algarismos. Nós sabemos então que o nosso sistema de letras tem 26 possibilidades. Eu dei exemplo de 4 letras, ó, mas tem as 26. Aqui eu posso pôr 26 letras, aqui 26, aqui 26, porque pode ter repetição, as letras podem se repetir. E agora números. De 0 a 9 eu disponho de 10 números. Os números também podem se repetir. Aqui eu posso pôr 10 e aqui eu também posso pôr 10. E agora o que eu faço? Multiplico estes números. E isso vai dar 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10 vezes 10 vezes 10, 17.576.000 placas diferentes. Vocês sabem que as nossas placas atualmente são bem maiores, porque só 17 milhões de placas diferentes não comporta o número de carros que existem circulando no Brasil, tá bom? Agora vamos para uma outra situação. Olha só, fiz um resuminho do enunciado, mas quero ler com vocês. Quantos números inteiros positivos pares, ó, números pares, com 3 algarismos distintos, distintos é diferentes. Aqui não são diferentes, nas placas pode ter repetição de número, em senha pode ter repetição de número, mas aqui está pedindo diferentes. Eu posso formar com estes números aqui. Eu só quero esses 5 números. Não é que nem anterior que eu usava os 10 números do meu sistema de numeração. A questão está restringindo ao uso desses 5 números. 3 algarismos. Então, já coloquei 3 tracinhos, 3 etapas para a gente ver o número de possibilidades de cada uma. Primeira coisa. Se falou que o número é par, número par termina em par. Quem que eu tenho de número par? O 4 e o 6. Então, para essa casa aqui das unidades, pessoal, eu só tenho 2 possibilidades. Porque somente o 4 e o 6 são pares. E número par é número que acaba em par. Os anteriores, aqui da dezena e da centena, pode ser ímpar. Então, vamos supor que eu coloquei o 6 aqui nas unidades. Vocês viram que precisam ser algarismos distintos. O 6 não vou poder pôr aqui. Então, quem eu vou poder pôr aqui? O 3, o 4, o 5 e o 7. Então, eu tenho quantas possibilidades para essa etapa?
4. Vamos supor que eu coloquei o 5 aqui. Quantas possibilidades eu tenho aqui para a casa das centenas? O 3, o 4 e o 7. Então, 3 possibilidades. Multiplicando, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, eu posso formar 24 números pares com 3 algarismos distintos usando esses 5 algarismos. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu posso formar o número 356. Ó, todos algarismos diferentes, número com 3 algarismos, número par e usando estes números aqui. Um outro exemplo, eu posso formar o número 746, ok? É um número de 3 algarismos, ele é par, usando estes algarismos ali. Pessoal, um outro exemplo, olha a pergunta da questão. Eu quero a quantidade de números com 3 algarismos distintos, com 3 algarismos diferentes. Vejam vocês que ele não falou que números eu tenho que usar. Então, é com o meu sistema de numeração, tá? Eu sei que eu conto com 0, 1, 2 até o 9. E isso aqui me dá 10 números. Ok? De 0 a 9 eu tenho 10 números. Então, quantas possibilidades, quantos números eu posso colocar aqui? Pessoal, e aqui vem um detalhe bem importante. Eu posso colocar aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Prof, por que eu não posso colocar o 0? Então, eu tenho 9 possibilidades. Sabe por que eu não posso colocar o 0? Se eu colocar o 0 nas centenas, por exemplo, 0,83. 0,83 é o número 83. Ele tem é um número com 2 algarismos e eu quero um número com 3 algarismos. Lembra, o 0 à esquerda, até tem muita gente que quando vai fazer um xingamento fala, você é um 0 à esquerda, significando o quê? Que você não vale nada, você não tem valor, por isso que é um xingamento. 0 à esquerda não é significativo, 0,83 é a mesma coisa que 83. Então, por isso eu não posso pôr 0 aqui, ok? Bom, vamos supor que eu coloquei o 5 aqui. Quantos números eu posso pôr aqui agora, nas dezenas? O 0, agora o 0 entra. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6. É distintos, pessoal. Se aqui eu comecei com 5, aqui não pode ter 5. 7, 8, 9. Isso dá quantas possibilidades? 9 também. Prof, ficou igual? Sim, porque aqui não podia 0 e aqui não pode o número que foi nas centenas. Então, por isso ficou igual. Vamos supor que aqui eu peguei o número 3. Então, quantos números eu posso pôr aqui? O 0, o 1, o 2, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. Quantas possibilidades? 8. E aí eu multiplico. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, 648 números com 3 algarismos distintos eu tenho no meu sistema de numeração decimal. Pessoal, uma outra ideia que vai precisar depois, quando a gente for estudar arranjos, combinações, permutação, eu preciso saber o que é fatorial de um número. Esse aqui é o símbolo de fatorial, é o mesmo símbolo do ponto de exclamação lá de português, tá? Então, fatorial de n. Daqui a pouquinho eu explico o que é fatorial de n, mas eu prefiro explicar com números. Primeiro, o que é fatorial de 5? Eu começo pelo 5 e vou sempre tirando uma unidade. Quem é 5 menos 1? 4. Quem é 5 menos 2? 3. E assim por diante. Eu só paro de desenvolver o fatorial quando chego no 1. Então, 5 vezes 4, 20 vezes 3. 60 vezes 2, então fatorial de 5 é 120, ok? Fatorial de 4, ó, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, 24. E assim por diante. Quem é fatorial de 3? 3 vezes 2, vezes 1, é 6. E, por definição, fatorial de 0, que pode aparecer aí, bom que vocês saibam que ele vale 1. Outra coisa importante, se eu tenho lá um fatorial de 9, nem sempre eu vou chegar no 1,
Tem questões que eu não preciso chegar no 1. É bom que vocês saibam que o fatorial de 9 é igual a 9 vezes 8. Se eu quero parar no 7, eu paro, mas aí eu coloco o símbolo de fatorial. Ah, eu quero parar em outro lugar. Tudo bem. 9 vezes 8 vezes 7, quero parar no 6 fatorial. Mais adiante, na próxima aula, vocês vão entender, porque vai ter um denominador aqui para eu simplificar. Então, isso tudo é fatorial de 9, tá? Esse e esse também. Então, eu quero voltar para a definição. O que é fatorial de n? É n, lembra, ó, fatorial de 5 eu não pego 5, então pego o fatorial de n. O 4 não é 5 menos 1? Então, ó, n menos 1. E vou sempre tirando uma unidade. Quem é n menos 1 menos 1? N menos 2, n menos 3, n menos 4, até chegar no 1. Ok?